Olá, eu sou o Weber do canal Vencendo Obstáculos, sou servidor da Justiça Federal há quase 20 anos e eu vou usar esse vídeo para te explicar o que o STJ vai enfrentar por ter afetado dois recursos especiais para julgar na forma dos recursos repetitivos e ele afetou o tema 1444 da sua jurisprudência. Então, já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo com quem estuda para concurso público ou quem advoga na Justiça Federal, na Justiça Estadual, porque esse vídeo vai te ajudar a entender algo que é muito sensível. Então vamos lá. Tema 1444 da jurisprudência do STJ. O STJ vai definir se existe a possibilidade de se expedir RPV precatório antes do trânsito em julgado da sentença que condenou a Fazenda Pública a pagar, a cumprir a obrigação de pagar, a pagar valores para as partes que ajuizaram as demandas. Antes de começar esse vídeo, você precisa entender conceitos básicos, como o que é um precatório, o que é uma RPV, qual era o prazo para entrar no orçamento aquele valor que lhe é devido, depois como que houve alteração e qual é a implicação desse tema 1444 do STJ. Então eu vou compartilhar com vocês essa tela na sequência para vocês entenderem esses conceitos básicos, entenderem do porquê ser necessário que o STJ fixe se pode ou não. A Constituição da República, lá no artigo 100, ela não fala que a sentença ela tem que transitar em julgado, mas as normas que tratam do tema, elas falam que há necessidade de transitar em julgado a sentença para ser expedido valores em face da Fazenda Pública por conta do princípio orçamentário. Se não houver essa previsibilidade, não há segurança jurídica e não há como o Poder Executivo fechar o orçamento e o Poder Legislativo votar o orçamento. Então há essa necessidade de trânsito em julgado da sentença. Mas o questionamento é o seguinte: se essa requisição, tanto o precatório como a RPV, podem ser cadastradas com ordem de bloqueio para que ocorra o depósito e elas sejam levantadas somente com alvará, com uma ordem judicial de levantamento. Isso daí acontece no dia a dia do fórum, eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu vou compartilhar com vocês algo bem específico que aconteceu na Justiça Federal e houve implicação prática na vida do jurisdicionado. Então, vamos para a tela para você entender melhor do que eu estou falando. Bom, antes de a gente evoluir na matéria, para chegar aqui até o tema 1444 da jurisprudência do STJ, a gente precisa entender o que é uma RPV e o que é um PRC. Uma RPV é o seguinte: as condenações transitadas em julgado e em face da Fazenda Pública, os Correios são considerados Fazenda Pública também, eles têm que ser requisitados por meio de precatório, que é a regra. Inclusive nos juizados especiais federais, a regra não é RPV. O teto dos juizados é de 60 salários mínimos, mas a regra, é só você dar uma olhada lá no artigo 17, parágrafo 4º da Lei 10.259 de 2001, que você vai ver que a regra é o precatório e não a RPV, como todo mundo acha. RPV é uma requisição de valor, uma requisição de pequeno valor de até 60 salários mínimos para a União. É óbvio que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem fixar seus próprios limites. A própria resolução 983 do CJF fala isso, só que não pode ser inferior ao teto do regime geral de previdência social. Então, para esses entes federativos fixarem lá o teto de precatório RPV, a RPV não pode ser inferior ao teto do regime geral de previdência social. Eles podem fixar assim: a RPV vai ser de até o teto da RGPS, o que sobejar vai ser requisitado como precatório, vedado o fracionamento. Então a RPV é até 60 salários mínimos para a União, acima de 60 salários mínimos tem que ser cadastrado um precatório. E qual é o prazo para esse precatório ou essa RPV ser requisitada?
A RPV é o seguinte, ela é mais simples do que o precatório. Então a RPV, se ela entrar até o último dia do mês, em até 60 dias o presidente do tribunal abre uma conta e deposita na conta lá do beneficiário. Já o precatório é um pouco mais complicado, porque é um valor acima de 60 salários mínimos. E ele tinha como prazo originário, a redação originária da Constituição da República, 1º de julho do ano corrente. Então acontecia o seguinte, se entrasse no orçamento até 1º de julho do ano corrente, ele era pago até o final do exercício seguinte. Se ele não entrasse até 1º de julho, ele é considerado... Vamos pegar um exemplo prático aqui. Se ele entrasse no 1º de julho de 2026, ele seria pago até o final de 2027. Se ele não entrasse até 1º de julho de 2026, ele seria considerado como entrado em 1º de julho de 2027. Aí ele ia ser pago até o final de 2028. E assim sucessivamente. Como a União vem enfrentando restrições orçamentárias, o Congresso Nacional foi reduzindo esse prazo. Primeiro ele reduziu para 2 de abril, emenda constitucional 114 de 2021, e a redação atual é 1º de fevereiro, e em breve, se ele continuar assim, reduzindo de 2 em 2 meses, a gente vai voltar para 1º de julho, e aí a União vai ganhar mais tempo. É óbvio que isso aqui é uma piada, mas a União vai ganhar mais tempo para pagar as suas sentenças condenatórias. Então a nossa redação atual é essa daqui, de 1º de fevereiro. E o que tem a ver essa resolução aqui? Essa resolução aqui foi uma resolução que foi editada no dia 18 de março de 2025 pelo Conselho da Justiça Federal. O artigo 1º alterou o artigo 8º da resolução anterior a essa, a resolução 822. A redação da resolução 822, ela previa que o juízo tinha que informar somente os juros. Essa resolução aqui no seu artigo 1º alterou para fazer constar juros e Selic, porque lá em 2021, a emenda anterior a essa daqui, a emenda 113, falou que todos os valores devidos pela Fazenda Pública deveriam ser atualizados pela Selic. Então, já havia valor corrigido monetariamente pelos juros, que na época era o IPCA, e depois passou a ser pela Selic. Só que a Selic engloba tanto juros como correção monetária. Os juros não, os juros são só juros. A correção monetária é pelo IPCA. Os juros é de 1% ao mês, de 0,5% ao mês, aí o título vai estabelecer. E qual foi a maldade aqui? Olha qual é a data dessa resolução. O sistema não estava parametrizado para receber essa alteração aqui. Há pouco tempo de 2 de abril, de 18 de março para 2 de abril, são ali pouco mais de 13 dias, né? Aproximadamente 15 dias, né? Ou exatamente 15 dias. Então o sistema não teve como parametrizar. E o que aconteceu? Muitas partes deixaram de ver os seus benefícios, né? Os seus atrasados, serem inseridos no orçamento desse ano aqui de 2025. Então elas só entraram em abril de 2026 e vão ser pagos até o final de 2027. Aqui foi uma maldade e não teve como cadastrar. Mas muitos juízes fizeram o quê? Olha, como a parte está concordando com o cálculo do INSS, não existe mais controvérsia sobre os valores devidos. Então eu considero preclusa a matéria e por isso eu vou encaminhar com bloqueio, sem prejuízo de o INSS exercer o seu contraditório e a sua ampla defesa futuramente, beleza? Então alguns juízes entenderam dessa forma, outros juízes entenderam que não, que a matéria não estava preclusa e por isso eles não cadastraram. Eles deram vista para o INSS, deram vista para a parte e somente após o prazo de as partes se manifestarem é que as requisições foram enviadas para o tribunal, beleza? Então aqui, ó, o que a gente tem que ver? Prazo 2 de abril de 2025. Se ele entrou no orçamento até 2 de abril de 2025, eles não botaram em 1º de abril por um motivo óbvio, e 2 de abril, né, 2 de abril de 1967, se você não sabe o que é isso, dá uma voltada na história que você vai entender do que eu estou falando.
Então, até o final de 2026, a galera que teve o seu precatório enviado até o orçamento desse ano vai receber até o fim de 2026. A galera que não teve vai considerar 2 de abril de 2026, desse ano, e vai receber até o final de 2027. Se não entrou até 1º de fevereiro de 2026, aí, meu camarada, só até o final de 2028, beleza? Então é isso que o STJ está decidindo nesse tema aqui. Quando ele escolheu 2 recursos especiais para julgar na sistemática dos recursos repetitivos, é justamente para afirmar uma tese e aí futuramente, porque o próprio STJ ele tem essa divergência. A parte do STJ que entende que como se trata de fazenda pública, não pode requisitar antes de precluir, antes de a Fazenda Pública exercer plenamente a sua defesa. A Constituição não permite isso. E a parte da STJ que entende que pode sim fazer dessa forma. Então eles vão definir se pode ou não pode, numa situação como essa, expedir o precatório com ordem de bloqueio para que ele entre logo nesse orçamento aqui e seja pago logo até o final de 2026. Se houver algum problema, retifica, porque se você expede com bloqueio, a parte não tem como levantar, beleza? Agora volta um pouco aqui em mim, por favor, que eu tenho uma notícia muito importante para dar para vocês. Vamos lá. Seguinte, a notícia é muito rápida, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido essa explicação. Se você não tiver entendido, deixa aqui no comentário, pode mandar mensagem que eu faço um vídeo que esclareça melhor para você. Mas, na verdade, o recado que eu tenho para dar aqui é o seguinte: eu fiz um site, o Direito com Propósito, para compartilhar dicas de estudo, para compartilhar tudo que eu faço no dia a dia jurídico, para vocês entenderem como é que funciona, né, a Justiça Federal, para quem quer fazer concurso para a área, para quem faz curso e estuda para a OAB também. Eu criei o Súmula Spark. O Súmula Spark é o seguinte: um dos medos que eu tinha na época que eu estudava para concurso público era de chegar na hora H e me esquecer da matéria. Então eu passei a estudar freneticamente, a memorizar freneticamente a Constituição da República e as leis, e acabei fazendo isso em uma semana, do artigo 1º até o artigo 18 da Constituição da República. Eu memorizei em menos de uma semana, mas também fiz isso com as leis administrativas, com as leis penais, com a legislação em geral, para conquistar a minha vaga, para conseguir tirar a nota que eu tirei na prova. Eu cheguei na hora da prova sabendo exatamente o que eu ia errar, o que poderia ser anulado, e realmente foi anulado. Eu fiquei com 2 erros na prova e fui chamado logo na primeira leva porque eu apliquei essa metodologia. Mas na época não existia inteligência artificial. Então, usando a inteligência artificial, eu criei o Súmula Spark para você memorizar não somente as normas, mas também as súmulas, a jurisprudência dos tribunais superiores, e além disso, incluir no Súmula Spark exercícios para você fazer. Você vai entrar lá, vai escolher a metodologia que você quer, se é da banca FGV, se é FCC, se é Sebrasp, enfim, a banca do teu concurso, qual é o nível, se é um nível fácil, médio, ou é um nível mais difícil. Isso você que vai escolher, e você não vai pagar nenhum centavo por isso. Vai entrar lá, vai gerar e vai fazer. Agora, uma dica: não faça muitas questões todos os dias. Faça somente 10 questões por dia, no máximo. É claro, na época eu não trabalhava, então o estudo para mim era um trabalho. Eu estudava pelo menos religiosamente 8 horas por dia. Então, se você está nessa situação, você pode estudar e não tem jeito, você vai acelerar e você vai conquistar mais rápido a sua vaga. Mas para quem trabalha como eu, não adianta você fazer 50 questões, fazer 100 questões que você não vai se lembrar nem do seu nome quando você acabar de fazer. Então a minha sugestão é essa: começa fazendo 5 questões por dia. Você vai ver, quando você colocar lá no teu resultado, a inteligência artificial vai te trazer uma série de informações que não são para serem jogadas no lixo. Você vai pegar essas informações, deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Você vai pegar essas informações e você vai fazer o seu manual, você vai fazer o seu caderno de estudo. Vai pegar lá a informação, vai buscar na norma, vai buscar na jurisprudência e aplica a ideia de entorno. Acabou de estudar,
Você pegou, por exemplo, lá o título que trata da tributação e do orçamento, caiu lá o capítulo que fala da repartição das receitas tributárias. Você vai entrar na repartição das receitas tributárias, vai ver o que você errou e o que você acertou, o que a banca pede de você, e aí você vai pegar aquele título e vai concentrar os seus esforços naquele título, beleza? Não desperdiça conhecimento nenhum, não joga conhecimento nenhum no lixo, tranquilo? Então, era essa a mensagem que eu tinha para passar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, compartilha com todos os seus amigos que estudam para concurso público, estudam para o exame de ordem, que vocês vão me ajudar e vão se ajudar também, porque afinal de contas foi para isso que eu criei o Súmula Spark, para eu utilizar o Súmula Spark e para outras pessoas utilizarem também. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Weber, canal Vencendo Obstáculos. Valeu!